Glórias a Deus, graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Gostaria de estar trazendo aqui para os irmãos uma breve palavra, da qual eu estava lendo aqui, pedi para o Senhor me dar uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra que está escrito lá em Jonas, no capítulo de número 2, que fala sobre a oração de Jonas no ventre do peixe, que se encontra no capítulo 2 de Jonas, que diz assim a palavra do Senhor: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As suas algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. No templo da tua santidade, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glórias a Deus. Como diz aqui, meus irmãos, se a oração de Jonas, se nós prestarmos atenção, essa oração talvez não teria acontecido. Talvez esse peixe não teria engolido Jonas no profundo do mar. Talvez Jonas não teria passado pelo que ele passou se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, quando o Senhor disse para ele no capítulo de número 1, no versículo 2: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No versículo 3: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vejamos aqui que a primeira palavra, quando o Senhor chamou Jonas, que Jonas disse: vai a Nínive e prega a palavra do Senhor. Mas, porém, Jonas, ele se acovardou quando o Senhor falou para ele ir até aquela cidade. Muitos hoje em dia, muitos profetas, pastores e pregadores, cantores também, muitos têm se acovardado de pregar a palavra do Senhor, a palavra fiel, verdadeira, a palavra que transforma as vidas. Muitos têm se acovardado de pregar sobre o céu e sobre o inferno. Muitos se acovardaram de pregar contra o pecado do povo. Vejamos aqui que a palavra do Senhor: porque a sua malícia subiu até mim. A malícia daquele povo de Nínive subiu até o Senhor. Então o Senhor mandou Jonas pregar contra aquela cidade, porque o pecado já estava demais naquele povo. A Bíblia diz também que aquele povo era um povo que não sabia nem discernir a mão da esquerda para a direita. Mas aqui nós vemos que Jonas fugiu da presença do Senhor, dos olhos do Senhor. Porém, meus irmãos, se nós formos ver
O que aconteceu com Jonas? Ele tentou fugir, ele tentou se esconder, porém não sabia ele, ou talvez sabia, mas nos Salmos de número 139 vai nos dizer assim, no versículo de número 7, da qual o salmista ele escreveu esse salmo, que diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Vejamos aqui que tanto de noite quanto de dia, nada nem ninguém foge, nem se esconde da presença e dos olhos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, glórias a Deus. Deus é poderoso, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Glórias a Deus. Quem pode se esconder dos olhos do Senhor? Ninguém pode. Ninguém pode fugir, porque se fugir a mão do Senhor alcança. Pode se esconder na noite, porque de noite a luz, e a noite para Deus é a mesma coisa, Ele enxerga tudo e todos. Tanto é que a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. Então mesmo não há como fugir da presença e dos olhos do Senhor. Quando o Senhor mandar pregar, pregue a palavra do Senhor, da qual a palavra do Senhor também vai dizer no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Pregue a palavra antes, a tempo e fora de tempo. Redarga, ensina, repreende, com toda a doutrina e longanimidade. E muitos têm se acovardado, meus irmãos, de pregar sobre o pecado. Muitos não denunciam mais o pecado. Vivemos um tempo onde o Senhor diz, prega contra, mas o povo está pregando a favor. O povo está pregando sobre bênção, vitória, chaves e portas abertas. Mas estamos vivendo um tempo onde o Senhor Ele está levantando, Ele quer levantar homens e mulheres de Deus para pregar o arrependimento. João Batista era um profeta de Deus, homem de Deus, usado por Deus, da qual Jesus diz que dentre os homens nascidos de mulher, João Batista era o maior no reino dos céus. As pregações de João Batista nada mais era do que raça de víboras arrepende e produz frutos de arrependimento. João Batista também, quando foi chamado até o rei Herodes, no palácio do rei Herodes, quando João Batista foi ali, meus irmãos, João Batista não se prostrou ao rei Herodes. João Batista não exaltou o rei Herodes. João Batista simplesmente chegou na presença do rei Herodes e disse: não te é lícito casar com a mulher que não é sua. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Marcos que Herodias era mulher de Filipe, irmão do rei Herodes. E a Bíblia vai dizer que isso é adultério, casar com a mulher que não é sua, casar com um homem que não é seu. Isso é adultério, porque o casamento ele é até que a morte o separe. Nem divórcio separa o homem da mulher diante de Deus, porque só o que separa diante de Deus o homem e a mulher é a morte. Nada mais do que isso, meus irmãos, porque diante de Deus vocês ainda continuarão sendo uma só carne. E se vocês, a Bíblia diz no livro de Marcos, o próprio Jesus disse que o homem, se deixar a sua mulher casar com outra, comete adultério. Se a mulher casada, separar do marido e casar com outro, comete adultério. E João Batista, profeta de Deus, homem usado por Deus, o homem de Deus, ele pregava a verdade e não temia o que o homem podia fazer. Só que os profetas hoje em dia não.
Quando o pessoal está em adultério, os profetas hoje em dia, os pastores, os pregadores dizem que Deus tem um plano na vida deles, que Deus vai usar, que foi Deus que uniu. Isso aí é uma mentira, irmão. Profeta de verdade é que nem João Batista, ele prega e fala: não é lícito casar com a mulher que não é tua. Então João Batista, meus irmãos, ele era um homem de Deus de verdade e pregava quando o Senhor mandava, ele pregava. Ele não fugia não igual Jonas. Jonas fugiu e muitos pregadores hoje estão fugindo também. Mas a palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías, no capítulo de número 43 e no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus na vida do homem e da mulher. A oração de Jonas, ele só passou aquilo porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Se ele tivesse obedecido quando Deus tivesse mandado, ele não teria padecido no fundo do mar, dentro do peixe. Presta atenção, irmão, aqui, só que antes dele cair no ventre do peixe, a Bíblia vai dizer que ele saiu, ele comprou a passagem e foi para outra cidade, a cidade de Tarsis, onde Deus não havia mandado ele ir. Então, a palavra do Senhor vai dizer que aquele navio, irmão, foi quase se quebrando, porque Deus soprou um vento no mar e as ondas se levantaram. Aleluia, glórias a Deus. Está vendo tamanha consequência da desobediência? Por causa da desobediência do povo, meus irmãos, que muitos estão perecendo. Aqueles homens naquele navio quase afundaram por causa de Jonas, meus irmãos. Por causa de Jonas que desobedeceu a palavra de Deus. Eu quero dizer aqui para os irmãos: quando Deus mandar você ir, você vai. Quando Deus mandar falar, fala, prega. Não se acovarda não, igual muitos têm se acovardado nesses últimos dias. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles homens que não tinham nada a ver com aquela situação, eles também quase padeceram por causa de Jonas, a obediência de um homem. Muitos quase morreram naquele naufrágio. Quase foi um naufrágio, não chegou a ser, porque eles chegaram até, a Bíblia vai dizendo, no versículo 6, capítulo 1, que o mestre do navio foi até o porão e lá estava Jonas dormindo num profundo sono. E o sem vergonha ainda estava dormindo, irmão, num profundo sono. Mas aí eles perguntaram: clama ao teu Deus, porque a Bíblia vai dizer que eles seguiam outros deuses. E aí quando chegaram até Jonas disse que era hebreu e temente a Deus, e a Bíblia diz que aqueles homens temeram e sabiam que eles só estavam passando aquilo porque Jonas fugiu da presença de Deus, meus irmãos. Até aqueles que adoram outros deuses, eles sabem e temem o Deus dos cristãos. Eles sabem, meus irmãos, que nada nem ninguém é mais nem maior do que o nosso Deus, nem o Deus deles que eles serviam. Está escrito no capítulo 1, meu irmão, é só meditar. Então, meus irmãos, aqui vai uma palavra. Antes de desobedecer a palavra do Senhor, antes de desviar do caminho do Senhor, não pense só em você. Talvez Jonas tenha pensado só nele, mas por causa disso, irmão, aqueles que estavam ao redor dele também quase pereceram por causa dele, por causa da desobediência dele. Então, meu irmão, não pense só em você antes de desistir, antes de parar. Pense na sua família, pense nos seus amigos, aqueles que estão ao teu redor, porque eles também podem sofrer por causa da tua desobediência. Porque enquanto você está na presença de Deus, o Senhor, Ele guarda a tua família, Ele guarda a tua casa, Ele protege aqueles que estão do teu lado. Então, meus irmãos, antes de desistir, antes de parar, pensa na tua família, porque eles podem perecer por causa da tua desobediência. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Porque no livro de Romanos está escrito assim, no capítulo 5 e no versículo 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha a diferença da desobediência para a obediência. Pela desobediência, pelo pecado de Adão, entrou o pecado no mundo até Moisés. Uns versículos antes, no mesmo capítulo 5 de Romanos, vai dizer: então pelo pecado, pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Nós hoje em dia, nós estamos passando por dificuldades por causa de um só homem, meus irmãos, que pecaram. Um homem pecou lá no começo, lá no princípio, e por causa desse um só homem, uma só desobediência, causa destruição em muitos lugares da nossa vida hoje. Até hoje, a desobediência causa um estrago muito grande. Então lembre-se, antes de desobedecer a Deus, pense no tamanho estrago que pode acontecer na sua vida, na sua família, nos teus amigos que estão ao teu redor. Muitos podem sofrer por causa da tua desobediência. Então não desobedeça a voz de Deus. Se Deus mandou, meu irmão, faça. Se Deus mandou falar, fale. A Bíblia vai dizer: não teme ao homem, não teme ao homem que mata o corpo e depois não sabe o que fazer. Antes temei a Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém, meus irmãos? Operando Deus, quem impedirá? Quem pode fugir? Se nós subir ao céu, lá o Senhor está. Se nós fizer nossa cama no céu, o Senhor também está. Se nós tiver asas e ir até o profundo do mar, ali a mão do Senhor vai estar junto com a gente. Então não há como fugir, meus irmãos. E quando pela segunda vez a palavra do Senhor diz que Jonas ele foi no capítulo de número 3, a palavra vai falar sobre a pregação de Jonas e sobre o arrependimento dos ninivitas. Ali quando o Senhor disse no capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. A mesma pregação que tu não pregou da primeira vez, o Senhor vai mandar tu pregar pela segunda vez. Pela segunda vez ele foi, porque ele viu que não tinha como escapar da mão do Senhor. Deus não vai mudar a pregação que ele mandou tu pregar, não. A pregação que o Senhor mandou tu pregar da primeira vez, ele também, se tu desobedecer, não importa, da segunda vez ele vai mandar pregar a mesma pregação. Arrependo-se. A Bíblia vai dizer que aquele povo de Nínive, eles fizeram um jejum. A pregação de Jonas chegou até o rei, e todos eles, homens, animais, mulheres, se vestiram de pano de saco. A Bíblia diz que todos jejuaram, ninguém comeu, ninguém bebeu durante o dia todo. E no versículo 9, no capítulo 3, vai dizer: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele se arrepende e ele não desce a ira dele sobre aquele povo, porque eles clamaram, fizeram um jejum ao Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus só tirou a ira diante daquele povo. Deus só não derramou da sua ira diante daquele povo, porque eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Aleluia, glórias a Deus. Tudo vai do arrependimento do povo. Pois se o povo se humilhar e me buscar e orar a mim, e se converter dos maus caminhos, então eu os ouvirei. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. O Senhor quer que nós se arrependamos, que nós voltamos a Ele. Então, meus irmãos, se arrependam em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Se o povo se humilhar e me buscar, nós vamos achar, nós vamos encontrar o Senhor. Se nós se arrepender de nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, pois 1 João capítulo 1 vai dizer: se nós pecarmos e se nós confessarmos nossos pecados, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Então, meus irmãos, não temem. Se o Senhor veio para perdoar os nossos pecados, se arrependa. Se converta, meus irmãos, se arrependa de verdade. Sabemos que o Senhor está à porta. Apocalipse vai falar que a noiva e a igreja dizem: vem. E quem quiser, venha. E quem tiver sede, tome de graça da água da vida. O Senhor, Ele quer dar vida e vida em abundância. O Senhor, Ele quer perdoar os nossos pecados, mas Ele só pode perdoar se nós se arrepender verdadeiramente. Então fica essa palavra, meus irmãos, que aqui Jonas, através da pregação de Jonas, uma cidade toda foi ganha para Jesus. Onde a palavra do Senhor disse ali também que Jonas, ele saiu da cidade e foi para um lugar para esperar o que havia de acontecer. E a Bíblia diz que Deus plantou, fez crescer ali uma arbororeira, que diz arboreira, né? Que fazia sombra sobre a cabeça de Jonas. Aí no dia seguinte, na noite seguinte, a Bíblia diz que Deus enviou um bicho ali e comeu, matou aquela planta. Aí Deus disse, aí Jonas, né, desejou a morte, porque o sol queimou, a Bíblia diz que o sol queimou a cabeça de Jonas. E Jonas pediu a morte. Mas aí Deus disse, se tivesse compaixão ali de uma erva que ele nem plantou, nem regou. A Bíblia diz, como que Deus também não se compadeceria, né? Como que Deus não ia se compadecer daquele povo que não sabia discernir a mão direita da esquerda. Por isso Deus deu tamanho livramento. Muitas vezes nós se compadecemos de tão pouca coisa, enquanto muitos ao nosso redor estão morrendo, e nós se preocupando com casa, com carro, com tanta coisa mundana que vai passar, vai ficar aqui nessa terra. Enquanto as almas estão padecendo, nós estamos se preocupando com pouca coisa, coisa passageira, coisa que vai ficar nessa terra. Então se compadeça mais do povo, pregue o arrependimento para esse povo, mais que esse povo tenha o coração duro nos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas o Senhor Jesus veio para buscar aquilo que se havia perdido. Veio trazer cativo o cativeiro, veio libertar o cativo do Senhor. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Se você puder meditar melhor nessa passagem de Jonas, medite, porque vale a pena mesmo, vale a pena a gente estar buscando, lendo a palavra do Senhor, porque essa palavra ela é viva e eficaz, mais cortante com a espada de dois gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os sentimentos do coração. Se arrependa, porque o Senhor Jesus vem aí. O Senhor Jesus vai voltar, porque Ele mesmo disse que Ele vai, mas Ele também volta para buscar a igreja, para que onde estiver Ele, ali nós também estaremos junto com Ele. Fica firme, meus irmãos, até o final, da qual a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, vai vir uma tentação entre 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Glórias a Deus. Então, irmãos, vamos procurar ser fiel a Deus, obedecer à voz do Senhor, pois só assim, meus, nós vamos alcançar a vitória. Só assim, obedecendo, é que nós vamos chegar lá na glória do Senhor, para participar das bodas do Cordeiro, da qual eu creio que já está preparada, a mesa já está preparada, a coroa já está preparada. Só que nós precisamos estar preparados. A mesa está preparada, as bodas estão preparadas, os anjos estão preparados. A pergunta é: você está preparado?
Então se prepare, porque não temos tempo a perder. Tudo está acontecendo, estamos no final dos dias. Jesus vem aí, meus irmãos. Se prepare, porque a hora ninguém sabe, nem o dia, somente Deus. Se eu estiver preparado, Jesus volta. Se eu não estiver preparado, Jesus volta também. Se eu querer que Ele volte, Ele volta. Se eu não querer, Ele volta também. Se eu buscar, Ele volta. Se eu desistir, Ele também volta. A pergunta é, irmão, temos que estar preparado, temos que ter o azeite de reserva e a lamparina acesa. Porque a hora que nós ouvimos o som do anjo dizendo, aí vem o noivo, nós podemos sair ao encontro dele. Obedeça, meus irmãos, porque é melhor, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Amém. Glória a Deus.